Paz do Senhor. Olá, olá, queridos que estão chegando aí nessa noite. Vamos estar adorando a Deus. Hoje eu tenho uma palavra abençoada para os irmãos. Deus está conosco, o Senhor vai nos abençoar. Salmos 118. Eu quero ler com vocês os versículos, alguns versículos. Eu vou estar falando aqui, tá bom? Salmo 118. Verso 1 diz assim: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, a sua misericórdia dura para sempre. Digam os que temem ao Senhor, agora a sua misericórdia dura para sempre. Em meio às tribulações, em meio à angústia, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga e me alargou. O Senhor está comigo, não temerei. Que poderá me fazer o homem? Versículo 14. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Amém. Que coisa linda, né? Esse salmo de Davi. O título dele é A Alegria dos Justos pelo Salvador. Este salmo, ele fala de duas pessoas, do próprio Davi e de nosso Senhor Salvador Jesus. Quando Esdras estava fazendo a construção, a reforma lá em Jerusalém, aconteceu que eles estavam trabalhando, fazendo os alicerces. No capítulo 3, do versículo 10 e o versículo 11, nos diz que os sacerdotes, com as suas vestes, suas trombetas, os levitas, filhos de Arão, com seus símbolos, tomaram seus lugares para louvarem ao Senhor, conforme foi prescrito por Davi. Essas palavras mencionadas aqui em Esdras são as primeiras e as últimas do Salmo, porque o mesmo versículo que você leu, número 1, e o versículo 29 são iguais, é o mesmo versículo. Então eles cantaram este salmo ao Senhor enquanto estavam construindo ali as bases do templo da cidade de Jerusalém. Então nós aprendemos que esse salmo, o salmista já tinha uma visão profética. Davi cantava esse salmo onde ele via-se passando por provas, por dificuldades, por perseguição, por lutas, rejeitado por seus amigos e companheiros, mas ao mesmo tempo ele viu a mão do Senhor sobre a vida dele. Com fé ele lutou, com fé ele creu e com fé ele venceu. Este salmo, vocês observam, se você ler todos os salmos, você vai observar que no final, Davi, ele foi para a casa do Senhor, ofereceu um sacrifício.
e expressar a sua gratidão ao nosso Deus por sua ação na sua vida. Por todo o povo tê-lo reconhecido como seu governador. Por todo o povo assim o ter abençoado. E da mesma forma, ter desejado a ele prosperidade. Então o Salmo 118, além de falar de Jesus, tem a expressão histórica da vida de Davi. Então vamos observar aqui alguns detalhes. Quando nós dizemos assim, estou sofrendo e o sofrimento afetou a minha fé. Mas em que sentido? Como assim? Porque a nossa vida, mesmo sendo espiritual, ela é comandada por nossos sentimentos. Então nosso psicológico, muitas das vezes quando atingido pelo sentimento ferido, nós não sabemos pensar corretamente e às vezes tomamos atitudes indevidas. Então vamos ver aqui algumas coisas. Primeira coisa que nós temos que entender nesse salmo é que ele tem um tema, qual Davi fala no primeiro versículo: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Então a primeira coisa que nós temos que sempre ter em mente diante das lutas é render graças ao Senhor, porque Ele é bom. Tanto que o coro dos primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo 4, nós podemos dividir esses salmos em algumas partes, eu não quero falar isso hoje, mas somente aqui, nessa primeira parte, que é do primeiro versículo ao 4, o coro desse cântico é: o seu amor dura para sempre. Veja que ele fala no versículo 2, no versículo 3 e no versículo 4. E para quem que ele disse para dizer isso? A primeira coisa que Davi disse: diga, pois, Israel, que o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Olha o corinho do hino de Davi: o seu amor dura para sempre. Ora, diga Israel, toda a população diga, o seu amor dura para sempre. Versículo 2, ele disse, versículo 3, diga a casa de Arão, olha, o seu amor, algumas traduções tem escrito misericórdia, o seu amor, eu quero ficar no amor. A casa de Arão, diga que o seu amor dura para sempre. Quem é a casa de Arão? Os intercessores, os que buscam a Deus em favor dos outros, os sacerdotes. E no versículo 4 ele diz: os que temem ao Senhor, digam agora. Em algumas traduções, como na King James, está com essa palavrinha aí, agora. Por quê? Porque esses que temem ao Senhor são os crentes. E ele diz agora, é porque não é amanhã, é hoje. Por que ele fala para os que temem ao Senhor? Porque os crentes têm que cantar agora. Porque você, crente, eu, crente, estamos mais preparados para louvar ao Senhor do que aqueles que estão lá fora. Por isso que o salmista diz: e aos que temem ao Senhor, cantem Ele agora. Então nós estamos mais preparados para louvar a Deus melhor do que qualquer um outro, porque nós conhecemos Ele de perto. Então abre o seu coração e adora o nome do Senhor, louva o nome do Senhor. Você foi chamado para louvar, foi chamado para adorar, você tem uma unção na vida para ser um adorador. Então louve ao Senhor. Quando? Hoje. Não deixa para amanhã. Outro ponto interessante, olha esse versículo, o 5º: invoquei ao Senhor na angústia. Aqui eu quero entrar num detalhe importante com vocês. A angústia ou tribulação, invoquei o Senhor na angústia. Angústia fala de duas coisas: provação, guarda isso que eu vou te falar hoje, provação e
tempo para a oração. Na provação, você pode estar em 2 lugares. Quando eu fiz o anúncio lá, eu disse: forno e bigorna. Ninguém gostaria de estar em nenhum desses lugares, mas eu vou te explicar como que funciona. Quando a gente fala forno, nós vamos nos lembrar do trabalhar do oleiro. Quando o oleiro prepara o vaso, aí ele coloca o vaso no forno. Para que ele então veja se o vaso está no ponto, ele tira o vaso do forno e bate no vaso. Se fizer um zunido, significa que há solidez. Com isso, ao analisar o vaso e ver que quando ele bate no vaso ele faz um zunido, logicamente ele entende que o vaso já está bom. Aí ele coloca o balde de lado. Mas se o batido no vaso for abafado, então o oleiro põe de volta o vaso no forno. Você já está entendendo? O caráter de uma pessoa também é analisado por uma batida, como no vaso, ou na provação. Observe que provação todos nós passamos. Você recebe uma ligação tarde da noite, de madrugada você já está preocupado. Talvez o professor te aborreceu, talvez a sua mãe está irritada, as refeições queimaram, pneu está murcho, prestação atrasada, sem dinheiro para pagar, não pagou o IPVA, nem sabe como vai pagar. Acidente de carro, fila longa, você está com pressa e aquela fila não acaba. As encomendas que você pediu ainda não chegou pelo correio. Roupa suja espalhada no chão. Toalha molhada em cima da cama. Talvez perdeu um ente querido. Fim de um relacionamento. Talvez a empresa entrou em falência. Talvez a louça está suja em cima da pia, ninguém lavou. O quintal está sem capinar e o mato crescendo e o marido não capina. Filho está gritando, respondão, viciado no videogame, na televisão, no computador. Doença e você gastando muito e o dinheiro não dá. Tudo isso aí é tribulação que nós estamos sujeitos a passar. Qual que você está passando? Dinheiro para receber e não recebe. Precisa do dinheiro para pagar outras contas. Aí a cabeça, lembra que eu falei no início? O sentimento da gente pode provocar em nós novas atitudes. Interessante que essas coisas pegam a gente de surpresa. Aí 2 coisas acontecem aqui, no meio dessas tribulações. Primeiro, elas podem se tornar uma crise, dependendo do nosso comportamento. E segunda coisa, elas não serão uma crise, mesmo que sejam grandes, conforme o nosso procedimento. Como assim? Se você sugar o suficiente dessa tribulação, desse momento que você está passando, trazendo para dentro da sua vida, do seu dia a dia, vivendo com esse problema, convivendo com esse problema, isso aí vai fazer parte da sua vida. Então, por longos anos, se tornará uma crise. Então você pode pegar essa tribulação que está passando agora e entender que logo vai passar e resolver o problema, ou deixar ela em você e conviver com ela até o resto da vida, como já aconteceu com algumas pessoas. Morre carregando aquele fardo. Então, te digo hoje, fique de olho espiritual aberto e entenda que essa tribulação não será chamada de crise na tua vida. É momentânea, já te digo.
Como que eu respondo a esta tribulação que eu estou passando agora? Essa angústia. Se você ler todo o Salmo, você vai ver aqui, ó, versículo 10. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as destruí. Qual é a nossa atitude? Davi estava passando por várias batalhas. Qual é a nossa atitude? Eu canto ou eu golpeio? Jesus disse em Lucas 6:45 que a boca do homem fala do que o seu coração está cheio. Não existe nada como uma boa provação para revelar a natureza do seu coração. O caráter verdadeiro de uma pessoa é visto não em momentos heróicos. Não, senhor e não, senhora. O caráter verdadeiro de uma pessoa ele é visto nos momentos mínimos das provações que nós passamos todo dia. Aí você descobre quem é aquela pessoa, porque o que sai da sua boca você está sabendo quem ela é. Está entendendo? Agora vamos lá. Primeiro eu falei do forno. Agora eu vou te falar da bigorna. O que é bigorna? É aquele ferro grandão que tem ele é mais ou menos assim, ó, tem duas pontas, que o ferreiro aquece o ferro, ou a ferramenta, ou o que ele está produzindo, coloca em cima da bigorna, e aí ele bate com a marreta até dar a forma que ele quer. Já lembrou o que é a bigorna? Então ele precisa do ferro derretido para fazer a moldura que ele quer. Sem forma, sem defeito, colocado na bigorna para ser refeito, renovado. Porque se ele tem uma ferramenta que está amassada ou que ainda não está perfeita, ele põe no fogo, aquece, quando está lá vermelha, sapecando, ele tira lá com uma tenaz, ele puxa, põe na bigorna, até dar a forma que ele quer. Então às vezes ele precisa reformar a ferramenta, ele precisa pôr no fogo e na bigorna e martelar para dar a forma que ele quer. E um instrumento só tem utilidade se ele tiver a forma correta. Se ele não estiver correto, ele não serve. Deixa eu te explicar melhor. Um pouco de dureza encerra muitas coisas. Um coração duro atrapalha muitas coisas. Para você se lembrar disso, existem ferramentas que às vezes nós abandonamos, nem utilizamos mais. Largamos lá para enferrujar, pegar poeira e jogar fora. Tá corte, o seu corte está cego, não dá mais para molar, está empenada, ao ponto que não compensa arrumar. Ferramentas que você não acha peças para comprar e repor, sem reposição, você abandona. Está entendendo? Tem ferramentas que já não servem para mais nada, e elas são abandonadas, encostadas ou jogadas fora. Contudo, você está entendendo o que eu estou falando, né? Contudo, as que ainda podem ser usadas precisam ir para o fogo. Que fogo, pastor? Da disciplina. A disciplina do bom pai. Às vezes você não está entendendo essa provação que você está passando, essa luta que você está vivendo. Provérbios capítulo 3, versículo 12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Hebreus 12, versículo 6, ele repete: porque o Senhor corrige ao que ama e açoita, oh meu Deus do céu, açoita é bater a qualquer que o recebe por filho. Quer dizer, pastor, que então eu estou nessa prova para aprender alguma coisa? Com certeza. Mas por que é tão duro assim? Às vezes nós precisamos, para nos colocar no nosso devido lugar,
Às vezes as pancadas é tão forte que nós até desacreditamos da vitória. Por quê? Fazemos igual Israel no deserto, reclamamos. Nos causa até um esfriamento na fé. E tem pessoas que o fogo vai se apagando. Até um certo tempo o fogo ainda está queimando, a pessoa está acreditando, está orando, fazendo campanha, mas quando o negócio não acontece no tempo da pessoa, aí a tristeza é tão grande que o fogo desaparece. Psicologicamente, lembra que eu falei do sentimento e a mente? Psicologicamente esse momento se chama inclinação decrescente. Decrescente é para dentro de um nublado vale de perguntas, conhecido como planície do desencorajamento. A motivação se enfraquece, o desejo de conquistar a vitória distancia, as responsabilidades à porta, entusiasmo já se foi embora há muito tempo, acabou a coragem. É quando a luz do quarto se torna em trevas. Aí você diz: ainda estou machucado, ainda estou depressivo, ainda estou pensativo. Mas tem uma coisa que eu quero te dizer. Mesmo diante dessa bigorna ou do forno, tem um lado bom. Qual é o lado bom? É de estar buscando a face do Senhor. Você é levado a ficar tete a tete com Deus. Você não vai encontrar nenhum outro lugar para ir a não ser buscar o favor do Senhor. Jesus no Getsêmani, suando gotas de sangue. Jó chorando sozinhos no montouro, esperando o socorro de Deus. Pedro com o rosto coberto por lágrimas, depois de negar a Cristo. Davi chorando, jejuando, pedindo misericórdia a Deus, depois que a sua criança adoeceu, o bebezinho de Batseba, que estava indo à morte. Elias na caverna, esperando o socorro de Deus, quando veio aquela voz pequena, calma e suave. Paulo, quando ele se converteu, ficou 3 dias cego, lá em Damasco, esperando a resposta do Senhor. Isso é o que nos faz aproximar do Senhor. Eu espero que você não esteja passando por um tempo de provação, a menos que esteja precisando de um. E se você estiver precisando de um, eu desejo e espero que você passe por ele, como eu também. Tempos de provação nos fazem lembrar de quem nós somos e de quem é Deus. Quem é você e quem é Deus? Não deveríamos de forma alguma tentar escapar deles. Deus vê a nossa vida do começo ao fim. Escapar desses momentos pode significar que nós estamos tentando escapar de Deus. Escuta isso que eu vou te dizer agora. Talvez Deus permite ou Deus nos faça passar por uma tempestade aos 30 anos de idade, para que nós possamos suportar um furacão quando chegarmos nos 60. Deus está preparando você para que quando vier uma coisa pior, você já está com o queixo levantado, dizendo: essa aí eu vou passar, tranquilo, já passei por coisa pior. Então o ferreiro, ele mantém as suas ferramentas em boa forma, porque precisa delas para um bom trabalho, e o nosso Deus faz o mesmo, não é diferente. Se Deus te coloca na provação,
Seja grato a Ele por isso. Significa que Ele está, aleluia, glória a Deus, pensando em você, que vai te usar de uma forma melhor. Entenda isso. Então é o tempo de você ser forjado na bigorna, para ser preparado para algo melhor. Hebreus capítulo 6, versículo 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim as falamos. Deus quer algo melhor de você. Deus está te preparando para algo melhor que nem você imagina. Talvez você ainda não entendeu, mas eu estou aqui hoje te levando para uma mensagem que amplia os seus horizontes. Você começa a enxergar mais longe com esses olhos de águia que você tem e entender que isso que você passa hoje é o Senhor te preparando para algo melhor. Ninguém quer retroceder, irmão. Se você hoje tem um carro automático, painel digital, airbag para todo lado, aquele freio maravilhoso, estabilidade, tudo. 2021, você está lá com esse carrão, aí você vai querer comprar um carro de 1970, se você pode ter o de 2021, ninguém faz isso, está entendendo? Deus, Ele quer te usar da mesma forma, sempre te aperfeiçoando para você se tornar melhor, renovado. Eu vou repetir para vocês, tem peças que não usamos mais, porque não tem como renovar mais. Tem muitos crentes que vivem a mesma coisa há muitos anos, porque nunca foi renovado, não quer ser renovado, não busca renovo, não quer entrar no fogo. Quando entra no fogo, reclama, até o ponto que o ferreiro fala, não vou usar isso aqui mais não. Entendeu? Tem martelo que está ali, ó, jogado fora, eu não quero mais, porque eu arrumei um martelo melhor. Mas agora, quando as coisas estão indo e a ferramenta fala, eu quero melhorar. Olha, eu estou meio ceguinho aqui, estou precisando de uma fiação. Senhor, me usa, Senhor, me usa, Senhor. Senhor, olha eu aqui, Senhor, me usa. Aí o Senhor está olhando para você e fala, então você quer ser usado? Espera aí que eu vou dar uma preparadinha em você, que eu tenho que amolar uns negocinhos aqui, tem que tirar umas tá aqui a meia dura. Espera aí que tem uns negócios aqui que tem que ser melhorado. Aí o Senhor vai preparando. Quando vê, você está subindo de degrau. Deus está te abençoando. A sua vida está prosperando, é porque o Senhor quer te usar dessa forma. Aleluia. Está vendo como é linda a Bíblia? Então às vezes nós não entendemos o que estamos passando, mas é o Senhor falando conosco, estou te preparando para algo melhor. Amém? Agora escuta aí, eu e você temos que aprender com a provação, que nós não estamos imunes à prova ou provações. Você será provado, testado, ou no forno ou na bigorna. Quando o trem ficar quente demais, você está lá no forno. É Deus te preparando, quer te usar como um vaso preparado. Agora quando as pancadas doem muito, é as marretadas divinas batendo em você. E ninguém pode evitar. Então eu quero que você olhe para as tuas provações como uma oportunidade de você desenvolver a paciência e a persistência. Seja forte nas pancadas aí na bigorna. A marretada divina está te moldando para algo melhor. Mãe Yolanda está dizendo, o processo é doloroso, mas é necessário. Fique atento, irmãos, para os momentos de fracassos. Escuta isso.
Todos nós já fracassamos em alguma coisa na vida, mas isso não significa que eu e você sejamos fracassados. Os nossos erros nos ensinam a não errar mais. E nós devemos observar na nossa vida os períodos de pressão que são maiores e às vezes nós falhamos. Para quê? Para que em nossas atitudes nós venhamos a antecipar inúmeras das provações, porque nós não vamos fazer errado de novo. Você não é um fracassado. Não é porque você fracassou que você tem que ser chamado de fracassado. Não, senhor, não confunda. Cometer algum erro, algum fracasso é uma coisa, mas eu sou fracassado? Não, você não pode aceitar isso de forma alguma. Qual é a melhor maneira de se lidar com essas provações? Com esses momentos de fracasso, esses momentos de luta? Encare-os. Olha o que Davi disse aqui: todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as destruí. Por quê? Lutou contra elas. Encare. Lembre-se de uma coisa: é desastroso uma pessoa não ter provação. Todas elas acontecem para o nosso bem, se nós estivermos amando e obedecendo a Deus. Olha o que eu vou te dizer agora. Você vai estar aqui na estrada, de repente apareceu uma montanha e tem um túnel. O túnel é escuro. Tem gente que não gosta de passar num túnel. É escuro o túnel. Mas tem uma coisa: ele vai atravessar a montanha e do lado de lá está a luz da vitória que te aguarda. Então essa prova, você pode estar até passando nesse túnel escuro, mas glorifique a Deus, porque você vai chegar do outro lado com a vitória nas suas mãos. Você crê nisso, irmão? Então diga amém. Diga amém, porque você vai chegar do lado de lá. Pode ser que a montanha seja grande, o túnel seja comprido, mas o importante é que você vai chegar do outro lado. Existe esperança para todos nós. Comece agradecendo a Deus pelos golpes da vida. Eu não estou querendo dizer que é para você dar graça com a metade do coração. Diga graças a Deus com todo o seu coração, um alegre coração, um obrigado alegre. É para pular de alegria e dizer obrigado, Senhor. Tiago 1:2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. É bíblico. Meu Deus do céu. Quer dizer que é para me alegrar quando eu cair na prova? Eu não dou conta não. É para me dizer graças a Deus que eu caí numa prova. Eita glória! Aí eu pego o telefone aqui e ligo lá para a Mãe Yolanda, para a irmã Genese. Ligo lá: Pai do Senhor, irmã, tudo bem? Tudo bem, pastor. E o senhor? Eita glória, aleluia! Tô numa prova aqui, irmã, que você nem sabe. Eita Jesus! Quem é que faz isso? Ninguém faz isso, irmão. Às vezes a pessoa mais reclama, mais murmura. Tiago 1:2, está na Bíblia. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias provações ou tentações. Por quê? É para isso que eu estou te explicando. Deus está me preparando para algo melhor. Deus está me moldando porque Deus quer me usar em algo melhor. É isso. Por que Jó teve tudo em dobro? Teve paciência, persistência e falou: o Senhor vai me dar tudo de volta. Na consciência dele, ele sabia. Aí o Senhor fez o quê? Deu tudo em dobro para Jó. Entendeu? Deus está me preparando para me governar uma fazenda melhor. Eu vou ter mais gado do que eu tinha. Deus deu. Então as chances existem porque Deus está permitindo as provações. As chances de tudo ser melhor na sua vida é porque Ele está permitindo as provações. Ele está fazendo isso para o seu bem, pois cada provação é uma lembrança de que Deus, o nosso Pai,
está nos moldando. Olha só que lindo, Hebreus capítulo 12, versículos 7 e 8. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Você sabe o que é um filho bastardo, não sabe? Então, quando nós somos corrigidos, aí nós vamos nos lembrar do que nós lemos lá em Provérbios e lá em Hebreus, que o pai corrige o filho a quem ele ama. Agora, se aquele filho ali não está recebendo correção, provavelmente ele não é filho, é um bastardo. Se ele não aceita a correção, talvez o pai já abandonou aquela ferramenta. Está entendendo? A resposta no tempo certo. Oh, meu Deus, como é lindo isso aqui. A primeira coisa, em meio à tribulação, versículo 5, invoquei ao Senhor, e o Senhor me ouviu, e alargou-me, me deu folga. Versículo 5, como eu disse para vocês, ele fala de duas coisas. A primeira é que nós estamos passando por angústias, tribulação. Nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos passando. Tem gente que está numa situação 10 mil vezes pior do que a nossa. Aqueles que têm depressão, tomam remédio controlado, sozinhos. Tem pessoas que estão passando um momento difícil. Mas veja bem, a primeira coisa nós falamos aqui da angústia, não é? Forno e bigorna. Aí no mesmo versículo ele diz: invoquei o Senhor e ele me ouviu. A resposta virá no tempo certo. O salmista disse: o Senhor me respondeu, me ouviu e me respondeu. Oh, meu Deus, que coisa linda! Agora, esse respondeu que Davi está falando aqui, ele fala de duas coisas. Primeiro, que a angústia tem um tempo para acabar. Esta prova tem o seu tempo limite. E eu quero dizer para você que está me ouvindo aí agora, querido, está acabando essa provação, está acabando essa luta, está acabando essa prova, essa tentação aí, ponha fé no que eu estou te falando, está acabando, está chegando no final. Deus, ele está vindo com providência na sua vida. Tudo tem começo, meio e fim. Você já está chegando no final. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Está chegando o momento final dessa prova. Aleluia. Salmo 30, versículo 5, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então está chegando o tempo final. É agora que Deus está agindo na sua vida. Olha lá, aquele exemplo de Ruth, capítulo 1, no versículo 4, diz que elas ficaram cerca de 10 anos em Moabe. Por que a Bíblia fala que elas ficaram 10 anos lá em Moabe? Por que lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, diz que a tribulação, as dores serão cerca de 10 dias? Por que ele fala 10 dias? Por que lá em Ruth fala 10 anos? Por que lá em Êxodo fala 40 anos? É porque tem um tempo, vai acabar. Isso aí diz que vai acabar, está chegando no final. Então olha só, Lucas 7, versículo 13, e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Deus quer enxugar nossas lágrimas, Deus quer enxugar nosso choro, Deus quer nos consolar com essa palavra e dizer para nós: está acabando essa prova, está acabando essa dor, está acabando essa provação. Deus está dizendo: tudo tem limite, está chegando no final, irmão. Aleluia, oh glória. Tem o tempo de acabar.
Você não vai continuar com isso o resto da vida. Está acabando. Profetiza isso hoje. Diga: Senhor, eu creio em nome de Jesus. Eu não aguento mais. Eu quero um renovo. Vai acabar. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque ele fala: e ele me deu alargamento. A segunda coisa nessa parte B do versículo. As respostas, elas vão além do nosso pedido. Sabe o que ele falou? Ele me deu ampla liberdade de bênçãos. Meu Deus! Você mesmo pode dizer: tem coisas que você já recebeu que você nunca pediu. Tem coisas que você já ganhou que você não sabe nem de onde veio. Isso aí é dar folga, é dar alargamento, é bênção além do que você pede. Jó 42, versículo 2: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Deus levou Davi para um lugar maior e melhor. É isso que Ele quer fazer conosco. É isso que Ele quer fazer na sua vida. Deus, Ele quer ampliar as suas fronteiras, ampliar as suas tendas, alargar as suas conquistas. Deus, Ele está querendo te promover aonde você trabalha, o que você faz, porque isso é promessa de Deus. Pega esse versículo que eu vou te falar aqui agora, abraça ele e diga: eu creio. Isaías 42, versículo 2: amplia o espaço da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam, não impeça, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a mão esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas nas cidades assoladas. Deus está falando para você, aleluia. Está acabando esse período, está acabando essa provação, está acabando essas tentações, e o Senhor vai alargar as tuas fronteiras. Leia esse versículo 5 e diga como salmista: o Senhor me ouviu e Ele vai me alargar, aleluia. É promessa. Pega essa palavra, coma isso e diga: é promessa. Profetiza isso, diga isso, creia nisso. Salmo 118, olha aqui, eu estou falando para você. 14, versículo 14, 15 e 16. Olha que lindo. O Senhor é a minha força, o meu cântico, e se fez a minha salvação. O salmista está dizendo: Ele me salvou. As nações me cercaram, Ele me salvou. Ele me engrandeceu. Por quê, Davi? O Senhor é a minha força. Força sob aflição. Força para você cantar. Olha aí. Força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Sabe o que é isso aqui? O Senhor é a tua força para cantar o cântico na esperança de livramento. Força para a tua salvação. Salvação ou escape real de uma provação, de uma perseguição. Versículo 12: como abelhas me cercaram, como fogo, porém como fogo em espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor eu as destruí. Que coisa linda! É a força do Senhor que faz isso na nossa vida. Consequência, versículo 15: na tenda dos justos, a voz de júbilo e de salvação. Olha, irmão, minha irmã, que me ouve aqui nessa noite, na tua casa, aleluia, tem voz de alegria,
Na tua casa a voz de júbilo permanece, a voz de louvor, a voz de gozo, a voz de vitória. Não aceita murmuração, não aceita xingação, não aceita murmuração. Fica profetizando, cantando, louvando, adorando, pensando, falando nas bênçãos de Deus, porque o salmista diz: olha aqui, na tenda dos justos a voz de júbilo e de salvação. Júbilo é alegria, júbilo é louvor, júbilo é vitória, salvação das trevas, salvação do inimigo, salvação dos perseguidores, salvação dos difamadores, salvação do desemprego, salvação da enfermidade, salvação das crises financeiras. Na nossa casa tem que ter uma voz de alegria. Amém? A alegria das casas dos irmãos, ela tem que ser expressa da boca para fora, não é só no coração. A voz é alegria na nossa proteção, na honra que nós damos pela mão do Senhor. Ele diz: a voz de júbilo e de salvação, e a destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor, em algumas traduções ele diz, ela se exalta. Sabe o que é isso? Versículo 16. Olha, a destra do Senhor se eleva, se exalta, e a destra do Senhor faz proeza. A mão direita do Senhor. Para você dar um glória aí, pelo menos no pensamento, eu quero te dizer uma coisa: nós temos 3 mãos direitas. 3 mãos direitas você tem. Tem não, pastor? Tem. Se o salmista está dizendo que a destra do Senhor faz proeza, eu tenho que acreditar na Trindade Santa. Eu tenho que acreditar nessa palavra aqui, que tanto a salvação como a alegria são da mão do Pai, da mão do Filho e da mão do Espírito Santo. A mão direita de cada um age poderosamente em nossa vida. É por isso que você está de pé, porque quando você vai cair para um lado tem uma mão te segurando, você vai cair para o outro tem outra mão te segurando. Deus, ele não deixa, no meio da provação, da tentação, das lutas, a destra do Senhor é quem te sustenta. Amém? Versículo 17. Que coisa linda, hein? Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. É lindo, hein? Quem é justo, quem é temente a Deus, quem serve ao Senhor, Deus guarda nesses perigos que nos sobrevêm. José no poço, sendo vendido, José na prisão, Moisés quando estava dentro de um cesto descendo o rio, Jó lá no monturo de lixo, ferido, com as suas feridas, carne viva, Jonas no ventre do peixe, Jeremias jogado dentro da cisterna, as várias fugas de Davi fugindo de Saul, Paulo nos naufrágios, prisões, açoites, apedrejamentos. Salvação são inúmeras. Os homens de Deus, as mulheres de Deus, sempre têm o seu escape. O salmista diz: eu não morrerei, mas eu viverei. Os homens bons têm um desejo especial pela preservação da vida. Davi diz: eu vou ficar vivo é para anunciar os feitos do Senhor e contarei as obras do Senhor. Versículo 17. Sabe o que eu quero te convidar agora? Sabe o que eu quero te convidar a fazer agora? A dizer assim: eu me recuso
Pastor, não complica não, não estou entendendo. O que você quer dizer com isso? Eu quero que você diga isso. Eu me recuso a dizer que eu sou um fracassado. Eu me recuso a dizer que não será possível aquela pessoa ou eu mesmo receber a cura. Eu me recuso a dizer que não vencerei na vida. Eu me recuso a continuar diante dessa situação crítica no casamento. Não vou divorciar, eu não aceito isso. Eu me recuso a dizer que eu não vou continuar mais a passar por essa situação pensando que não vou vencer. Eu vou vencer, aleluia. Você tem que pensar nisso. Eu me recuso a aceitar o meu marido embriagado, eu me recuso a aceitar o meu filho drogado, eu me recuso a viver na miséria. Eu quero prosperidade, como disse o salmista, eu quero a tua bênção. Eu me recuso a viver assim, Senhor. Eu não aceito, não posso deixar isso na minha vida. Eu sou teu filho, eu sou fiel, é isso. Me usa, Senhor. Aí Deus vai te pegar. Se preciso for, te põe na bigorna de novo. Se preciso for, te coloca no forno de novo. Mas Ele vai tirar você de lá como uma ferramenta melhor e pronta para ser usada. Olha aqui. Não é caneta? Não é caneta? Caneta. Escreve, escreve. Do mesmo jeito. Mas qual que eu gosto de usar mais? Canetinha da tampa azul? Não. Eu gosto dessa. Essa é melhor. A escrita é melhor. A ponta dela para escrever é melhor. Suave, gostosa, boa de escrever. E tem luzinha, ó. Aí, ó. Tem luzinha. Então eu prefiro essa. Tá entendendo? Deus, Ele quer fazer isso com você. Essas provas que você está passando aí, Deus, Ele vai te fazer, olha, ser uma ferramenta melhor, porque Ele quer usar você em lugares maiores, lugares melhores, aleluia. Pega isso, irmão, entende isso. Salmo 118, versículo 24, para nós encerrar. Este é o dia que o Senhor fez, aleluia. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Precisamos deixar a palavra de Deus mudar a nossa maneira de pensar e agir. Se quisermos desfrutar de uma vida abundante que Jesus conquistou e prometeu para nós, devemos mudar a nossa maneira de pensar. É por isso que aqui nós vamos ler que o salmista, ele disse: este é o dia que o Senhor fez, e me alegrei e exultarei nele. Davi estava dizendo: esse é o dia em que eu posso dizer que sou feliz. Não é amanhã, quando os problemas passarem. Não é na próxima semana, quando eu estiver tranquilo do trabalho. Não é no próximo mês, quando as provas lá do emprego, da faculdade, eu já tiver resolvido. Não, não é no próximo ano, quando eu tiver dinheiro para tirar umas férias, para viajar. Não. Escolha louvar o Senhor hoje e desfrutar da sua comunhão de pai e filho hoje. Você só saberá o quanto é bom andar com Deus, aleluia, quando você entregar totalmente o seu coração e acreditar nas suas promessas. A hora que você acreditar fielmente, as promessas que eu estou falando algumas para você aqui hoje, você tomar posse delas e falar: eu recebo, pode ter certeza que o seu coração será transformado. Versículo 25: salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. O salmista diz: Senhor, prospera os meus caminhos, prospera a minha vida, prospera a minha casa, prospera o meu reino, prospera a minha família, prospera o meu lar. Pode orar, pode falar, pode dizer, não é pecado não. Tem gente que pensa que é pecado, não é não. Não é pecado não.
Nós temos que orar e pedir a Deus para nos prosperar. Quando eu fui nessa viagem para Londres, eu fui com 2 malas. 2 malas. Em 2015. Vendi tudo que nós tínhamos aqui em casa. Tudo. A casa ficou limpa. Até o carro eu vendi. Tudo. E nós fomos para lá. Com 2 malas. Em menos de 6 meses. Eu tenho foto aí, posso até colocar para vocês verem. Eu não tinha mais onde colocar as coisas, de tanta coisa que eu já tinha. Eu estava com mais de 10 malas. Deus, Ele nos abençoa mais do que nós imaginamos. Eu falei, Senhor, eu não posso viver aqui assim não. Me prospera, me abre os caminhos, me mostra como vencer. E Deus foi nos prosperando. Deus foi nos dando os caminhos certos para andar, me mostrando as pessoas certas que eu precisava conhecer. E aí sim as coisas foram sim abençoando. Quando eu cheguei aqui de volta em 2017, aí a gente não pôde trazer aquele tanto de mala, mas eu trouxe 6 ou 7 malas grandes, cheias de coisa. E quando eu cheguei aqui eu só tinha as coisas que estavam na mala. A energia estava cortada, a água também estava cortada, a casa não tinha nenhum móvel, também não tinha carro, também não tinha emprego, também não tinha nada. Um mato lascado aqui no quintal. Sabe o que aconteceu? Tive que esperar no Senhor. Lembra aquele dia que eu preguei aí para vocês falando dos amigos? Os amigos só nos procuram quando as coisas vão bem. Quando as coisas vão mal, nem todo mundo te procura. Pois é. Eu sabendo aí de alguns pastores aí que tinha sofá lá na garagem da sua casa, geladeira, 2 sobrando, entendeu? Cama. Eu estava dormindo na casa do meu cunhado que nem era crente, porque ele deixou eu dormir lá, mas a minha esposa e os meninos. Aqui nós não tinha cama para dormir, não tinha colchão, não tinha nada. E nós tivemos que passar por isso. Eu tive que andar atrás de móveis usados, comprar uns colchão usados para nós trazer para cá, dormir no escuro. Eu voltei de lá com pouco dinheiro, aí eu tive que comprar o padrão para colocar energia, o registro da água. Cadê os amigos que vieram nos ajudar? Ninguém. Tá entendendo o que eu estou te falando? Então quando eu prego para vocês assim, olha, eu sei o que eu estou falando, é porque eu sei o que eu estou falando. Já vivi. Nessa viagem de Londres, tinha dia que eu trabalhava lá em restaurante, eu trabalhava o dia todinho, sem comer nada. Sem comer nada que não podia comer, mexendo com comida. Aí numa época que eu lavava prato, eu pegava os restos de comida que estava no prato, colocava separadinho assim num prato escondido, para me comer longe do chefe, que ele não podia nem ver eu comendo comida que estava no resto do prato. Você não sabia disso, né? Então, quando eu estou falando para você que a minha força vem do Senhor, porque vem do Senhor. É o Senhor é quem nos fortalece. É o Senhor é quem nos faz crescer. É o Senhor é quem nos dá vitória. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu queria deixar essa palavra hoje para te ajudar. Você saber que você também vai vencer. Em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Que Deus te guarde. Que Deus te proteja. Que Deus te livre de todo o mal. E faça essa oração. Ora com coragem. Ora com força. Me prospera, Senhor. Me prospera, Senhor. O Senhor vai te prosperar, como Ele tem me prosperado. O Senhor tem me abençoado. Então essas provas que eu já passei, hoje eu vejo que foram coisas que eu precisava passar. Para quê? Saber ensinar, saber falar, saber viver. Então viva com isso no seu coração, tá bom? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.